Jair Bolsonaro, PL, desembarcou por volta das 6h40 desta quinta-feira, 30, no Aeroporto Internacional de Brasília, segundo o G1. Ele chega ao Brasil após passar 3 meses nos Estados Unidos, para onde fugiu antes mesmo de encerrar seu mandato, sem passar a faixa presidencial para o presidente Lula, PT. De volta ao país, Bolsonaro terá que resolver diversas questões com a Justiça. Ele está intimado pela Polícia Federal a depor no dia 5 de abril sobre o caso das joias recebidas como propina da monarquia saudita. O autoexílio de Jair Bolsonaro em Orlando, Estados Unidos, onde ele se refugiou depois de estimular os ataques terroristas de 8 de janeiro, em Brasília, custou caro ao contribuinte brasileiro. Com retorno previsto para esta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve encerrar sua viagem de 3 meses aos Estados Unidos acumulando R$632 mil em diárias para assessores, conforme dados do portal da Transparência. Os 89 dias fora do país representaram um gasto médio de R$7,1 mil por dia com os auxiliares, aponta a reportagem de Dimitrios Dantas, do jornal O Globo. O desperdício de dinheiro provocou revolta em parlamentares, como a deputada Érica Coca, e o governo brasileiro negocia a remarcação da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China para os dias 11 a 14 de abril, retomando a proposta de visita cancelada na semana depois que o presidente foi diagnosticado com pneumonia. O presidente comentou que está em tratativas ainda, tanto o governo chinês quanto o brasileiro, para a definição de uma nova data. Ainda não está definida, o governo chinês tem interesse que aconteça o mais breve possível, e nós também nos colocamos à disposição, disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Mais cedo, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, havia afirmado que a viagem seria a partir do dia 11, faltando alguns detalhes para a confirmação oficial. Aproveite para explicar à Justiça os crimes que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser, o que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país, afirmou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sobre o retorno de Jair Bolsonaro ao país. Um correspondente que trabalha para o Wall Street Journal, WSJ, na Rússia foi detido na cidade de Ekaterinburg, nos Urais, anunciou o Serviço de Segurança FSB na quinta-feira, 29. A informação foi divulgada pelo site RT. Evan Gershkovich, que cobre notícias da Rússia, Ucrânia e outras partes da ex-URSS para o jornal americano, foi acusado de tentar coletar inteligência em uma fábrica de defesa, violando as leis russas sobre segredos de Estado, disse o comunicado. A proposta de arcabouço fiscal que o governo vai encaminhar ao Congresso prevê que as despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação da receita, e ainda terão um limite máximo de expansão anual, informou a Reuters nesta quarta-feira uma fonte com conhecimento do assunto. Segundo a fonte, a nova âncora fiscal que substituirá o teto de gastos terá como objetivo chegar ao déficit zero no ano que vem e a um superávit primário de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026, mas haverá bandas para essas metas. De acordo com a fonte, que falou sob condição de anonimato enquanto a proposta é apresentada pelo governo a lideranças no Congresso, o arcabouço é uma regra de gasto combinada com meta de superávit primário, com mecanismos de ajuste em caso de não atendimento. Ex-presidente Jair Bolsonaro, que embarca nesta quarta-feira com destino ao Brasil após quase 3 meses de autoexílio nos Estados Unidos, afirmou que não está voltando ao país para liderar a oposição. Bolsonaro, que deixou o Brasil na véspera do fim de seu mandato, volta ao país deixando claro que no momento encontra-se sem mandato e, portanto, sem foro privilegiado. Ainda assim, prometeu, em entrevista à CNN Brasil, que pretende fazer ao menos 2 viagens por mês pelo país, de olho nas eleições municipais de 2024. Após Jair Bolsonaro, PL, desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta quinta-feira, 30, o deputado federal André Janones, Avante MG, fez um alerta à população da capital federal. Não andem com colar, pulseiras, relógios, anéis, enfim, nenhuma joia valiosa pelas ruas de Brasília. Tem um ladrão de joias solto na cidade, postou o parlamentar no Twitter. O Ministério Público Eleitoral, MPE, pediu, na quarta-feira, 29, que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, TRE-AL, casse o diploma do senador e ministro dos Transportes, Renan Filho, MDB. Segundo o jornal O Globo,
O MP alega que o MDBista teria sido beneficiado pelo uso indevido da máquina pública nas eleições do ano passado por meio do programa do governo estadual Pacto contra a Fome, de distribuição de cestas básicas. A Procuradoria afirma que a prática constitui abuso de poder político e econômico e pede, além da cassação do diploma de senador, a inelegibilidade e a aplicação de multa. A investigação foi iniciada a partir de uma representação apresentada pela coligação de Rodrigo Cunha, União Brasil, candidato derrotado ao governo, destaca a reportagem. Deputado federal Deltan Dallagnol, Podemos PR, subiu ao plenário da Câmara dos Deputados para atacar o Brasil 247 após a exclusão de uma postagem do cordelista José Pessoa Araújo, intitulada Cadeia é pouco para Moro e Dallagnol. Em todos os artigos de opinião publicados no Brasil 247, há expressa manifestação de que o artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista. A despeito disso, os termos utilizados pelo colunista foram considerados inadequados pela direção do Brasil 247 e o artigo foi imediatamente excluído, bem como o perfil do colunista no site, para que outros artigos do mesmo autor não sejam mais publicados. O TCU, Tribunal de Contas da União, concluiu que houve